Bom, bom dia ou boa noite, olá a todos, a todas, né? Então, eu estou hoje gravando, né, uma fala que vai ser, na verdade, um elemento disparador para as discussões de vocês, para as perguntas de vocês, sobre o texto, sobre as relações entre política e educação. E eu queria começar essa fala lendo uma questão que foi enviada para um dos monitores, para o Vitor, de uma colega de vocês, Gaia, né? Gaia de Castro Cunha. Então, eu vou ler a pergunta dela e o que eu vou tentar fazer é simplesmente responder uma longa resposta aí a Gaia, né? E a Gaia diz o seguinte: no livro A Condição Humana, Arendt afirma a relação entre a ação, que é condição da vida política, e a natalidade. Ela cita Arendt: das três atividades, a ação tem a relação mais estreita com a condição humana da natalidade. Complementando isso, continua Gaia, no ensaio A Crise da Educação, do livro Entre o Passado e o Futuro, ela afirma que a essência da educação é a natalidade. É o fato de que seres nascem para o mundo, como eu disse para vocês, nascem em um mundo, seria a melhor tradução. E, em seguida, que a educação não pode desempenhar papel nenhum na política, porque na política lidamos com aqueles que já estão educados. Nesse sentido, entende que ela nos apresenta um impasse, uma aporia, né, a gente diz no geral em filosofia, ao dizer, primeiro, que a condição da vida política tem estreita relação com a natalidade, e depois, que a educação, cuja essência é a natalidade, não pode agir na política. Minha pergunta é a seguinte: Arendt acredita que a educação não pode desempenhar papel nenhum na política, mas a política, segundo o seu pensamento, pode e deve desempenhar algum papel na educação? Bom, grande questão, né, Gaia? Você pegou tudo que está aí, né? Eu vou começar respondendo da segunda. A educação pode representar algum papel na política? A resposta, é claro, é sim. Mas eu começaria chamando a atenção que a Gaia percebe bem o tipo de polêmica que o texto da Arendt nos traz. Por que o tipo de polêmica que ela nos traz? Porque são várias as passagens em que Arendt faz um vínculo muito forte entre educação e política. Por exemplo, ao colocar esse ensaio num livro cujo subtítulo é 8 exercícios de pensamento político, dentre eles um exercício de pensamento político sobre educação. Depois, quando ela diz a crise da educação tornou-se um problema político de primeira grandeza, quando ela afirma, por exemplo, o impacto que o temperamento político norte-americano desempenhou nas transformações que ocorreram na educação desse país. Né? Por exemplo, o princípio da igualdade, como ele se manifestou, como ele teve impacto para o bem e para o mal nas escolas norte-americanas. Ela fala da importância de nós pensarmos, no final da parte 2, que nós não lemos, né, as grandes questões do currículo escolar. E todas essas questões são questões políticas por excelência. E, no entanto, ela tem essa frase, né, que a Gaia citou: a educação não pode desempenhar papel algum na política. E mais tarde, na parte 4, ela chega a afirmar que cumpre divorciarmos decisivamente a educação dos outros âmbitos da vida social, inclusive, sobretudo, da política. Bom, então veja, em primeiro lugar, internamente o próprio texto nos coloca um monte de dúvidas. E depois, um outro ponto é que esse texto, essa afirmação dela sobre o lugar da educação na política, contrasta muito fortemente com algo que se tornou um lugar comum para a gente, de que a política e a educação não se separam, né? Uma famosa frase que virou slogan do Freire, né? Toda política é pedagógica e toda pedagogia é política. Uma frase que a Arendt discordaria um pouco, depois eu vou chegar nisso. Não porque a educação seja apolítica, seja não política, mas por outras questões, né? E ela discorda, sobretudo, desta convicção que todos os projetos modernos, a partir de Rousseau, têm. Qual é a convicção? De que se nós quisermos transformar
a política, é preciso começar pela educação, que é a educação que nos garantirá uma sociedade amanhã mais democrática, uma sociedade mais tolerante, mas também uma sociedade mais rica, etc, etc. Todos os projetos educacionais que vão se gestando aí a partir do século XVII, XVIII, XIX e boa parte do século XX, ainda presente hoje, concebem a educação como um instrumento de grande transformação social. Então, como é que a Arendt se coloca em relação a isso? Em primeiro lugar, o que eu gostaria de dizer é que a Arendt, de novo, aqui tem um esforço analítico. Lembra aquilo que eu falava para vocês? Uma análise que separa aquilo que na realidade se mostra conjunto, né? Eu dava o exemplo para o pessoal do noturno, né? O químico faz isso, né? H2O significa que eu separo os elementos hidrogênio e oxigênio que aparecem juntos na minha experiência empírica da água. Então, a Arendt vai tentar fazer uma cisão entre o que é estritamente uma relação política e o que é estritamente uma relação educacional, né? Lembrando a vocês que para ela, quando ela está falando de uma relação educacional, ela não está falando só de escola, não. Né? Na verdade, a escola é um acidente nisso tudo. O que ela está dizendo é a relação educativa é a relação que se trava entre gerações, entre uma geração que já está no mundo, que tem que responder por esse mundo, e que recebe o influxo de novas gerações, de crianças que acabam de chegar no mundo e na vida. Certo? Então, esta relação entre nós adultos que estamos no mundo e aqueles bebezinhos, crianças e jovens que estão chegando ao nosso mundo, gradativamente se aproximando do nosso mundo, ela é uma relação pedagógica. Enquanto a relação entre os que já estão nesse mundo tem a ver com uma relação política. Ok? Então, a grande questão é que essas duas relações para Arendt, elas vão se pautar, pelo menos por um princípio que tem grande diferença entre um e outro. Né? Há um elemento que difere muito, isso que eu vou chamar de relação pedagógica, né? Não por conta de didática ou de qualquer coisa, mas a relação entre aquele que já está no mundo e o que está chegando. A palavra pedagogos vem do grego, né? Era o escravo que levava, que conduzia a criança, né? Então, portanto, a relação daqueles que estão no mundo e trazem, conduzem a criança para participar desse mundo, e a relação entre os iguais que estão no mundo. Então, portanto, para Arendt, uma marca fundamental da relação educativa é o fato de que ela é uma relação assimétrica, não simétrica. O que quer dizer com não simétrica? Quer dizer que o adulto é mais importante do que a criança, sabe mais? Não necessariamente. Há aspectos do mundo que minha filha de 13 anos sabe mais do que eu, por exemplo, informática. Que os adultos sejam mais inteligentes? Não. Eu posso crer que adultos e crianças sejam iguais em dignidade, iguais em inteligência, iguais em capacidades. Mas há uma coisa que no pensamento da Arendt é muito claro. Eles não têm igual responsabilidade pelo mundo. Explico-me. Até mesmo a nossa legislação prevê uma certa distinção entre quem está chegando no mundo, que na nossa cultura, até quando a gente diz a pessoa ainda está entrando no mundo, pela nossa legislação, até ele tornar-se maior de idade. O que ocorre quando vocês se tornam maiores de idade, quando vocês atingem a maioridade civil, a maioridade política aos 18 anos? Vocês passam a responder plenamente pelos seus atos, as suas palavras. Por exemplo, se essa minha filha, aos 13 anos, pegar o carro, sair com o carro e se meter num acidente, quem responde, quem tem a responsabilidade, sou eu e não ela. Ora, nós reconhecemos tanto a distinção entre a responsabilidade pelos seus atos, que o nosso Código Penal, né, então, o mesmo ato, um homicídio, cometido por um jovem adolescente de 14 anos, ele é considerado um jovem em conflito com a lei.
uma infração em relação à lei. Se ele tiver 18 anos e um dia, ele não é um jovem em conflito com a lei. Ele é um criminoso que praticou um homicídio e responde plenamente. Então, a nossa própria, digamos, o nosso próprio ordenamento jurídico estabelece uma diferenciação de responsabilidades entre um e outro. Mas não é só o nosso ordenamento jurídico. Nossas práticas reconhecem essa distinção. Por exemplo, quando qualquer pai diz: isto não é adequado ainda para o meu filho ver ou viver. Então, não é raro que a gente considere, por exemplo, que determinada obra não deve ser vista por uma criança de 10 anos. Então, nós respondemos por essa criança dizendo: ela não está plenamente no mundo. É preciso um tempo de formação para que ela possa acessar isso livremente e responsabilizar-se pelas suas escolhas. Por isso, por exemplo, nós proibimos a venda de álcool para menores de 18 anos. Eu vou pegar um exemplo muito claro dessa responsabilidade. Quando eu era professor do ensino médio, frequentemente meus alunos paravam no boteco para beber, né, aos 17, 18 anos. E as várias vezes em que isso aconteceu, eu não só passava por esse lugar, uma padaria perto de uma escola de ensino médio onde eu dava aula, eu dizia para esses jovens: vocês vão já para a escola. E dizia para o dono dessa padaria: o senhor não pode fazer isso, eu vou chamar a polícia se o senhor vai continuar vendendo álcool para menores de idade. Agora, imaginem vocês que eu encontre qualquer um, quando o fim do mundo acabar e vocês poderem voltar à faculdade, voltar a frequentar os botecos na entrada da USP, que eu vá no Rei das Batidas, encontre um de vocês bebendo e digo: já para a biblioteca. Isso é absurdo. Tenho a menor condição de fazer isso. Eu poderia, inclusive, sentar ao seu lado e dizer: escuta, fulano, ciclana, veja bem, você está todo dia aqui no boteco, convém de vez em quando ir para a biblioteca estudar, talvez você se transforme. Mas aqui eu estou te tratando como adulto, ou seja, eu estou dizendo, eu não estou me omitindo, mas eu tento persuadi-lo, porque eu considero um igual. Você só persuade quem é um igual. Então, o primeiro ponto que nós teríamos que ressaltar nessa complexa relação entre política e educação é que há entre elas uma distinção muito clara. Toda a relação educativa, ou seja, a relação dos adultos com as crianças, com os jovens, é uma relação assimétrica, uma assimetria que tende ao desaparecimento. Ela é muito grande aos 2 anos de idade, menor aos 5, menor aos 10. Quando você está ali nos 17, ela quase não existe. Aliás, é uma assimetria que a gente só cria para que ela possa ser superada. Não é uma assimetria da natureza, não é uma simetria perpétua. É, ao contrário, uma simetria, porque nós acreditamos que, no caso dos humanos, essa plena precisa de um tempo de formação. Né? Então, a Arendt fala, olha, há uma simetria em relação à responsabilidade pelo mundo. E a política? Ora, a política é justamente uma invenção, né? A política não é um dado da natureza para a Arendt, eu já vou voltar nisso, mas ela é a invenção de uma igualdade. De qual igualdade? Da igual responsabilidade que todos nós temos pelo curso do mundo. Por que eu digo que ela é uma invenção? Porque não é em qualquer momento histórico, em qualquer sociedade, nem continuamente, que esse princípio de que somos todos igualmente responsáveis e que, portanto, temos voz, opiniões sobre essa sociedade, não é em toda e qualquer sociedade que isso ocorre. Por exemplo, em várias ordens sociais, onde você tem, por exemplo, um senhor de terra, que também é senhor dos seus trabalhadores, dos seus escravos, etc., etc., há uma relação coletiva pautada pela dominação e não pela igualdade. Ora, uma sociedade é tanto mais política quanto mais esta dominação da força de quem detém a terra, de quem detém os meios de produção, de quem detém as armas, quanto mais isto é substituído pela palavra. Por quê? Pela palavra, porque somos todos igualmente dotados de palavra. E não pela palavra só, o fato de que eu posso falar e você também fala, mas porque as nossas palavras contam.
Então, a política ocorre no momento em que os seres humanos rompem com uma dominação, frequentemente a dominação da frátria, dos laços familiares, a dominação do senhor de terra, para criar um espaço público comum, onde todos têm o direito, o igual direito à palavra e ao discurso. Não quer dizer que um discurso melhor, que o outro tenha mais prestígio, não quer dizer isso. Mas quer dizer que, em princípio, as relações políticas suspendem a desigualdade e criam uma igualdade. A igualdade da relação política não é necessariamente a igualdade material, ou seja, todos recebem o mesmo dinheiro. Ela é uma igualdade em relação à responsabilidade política pelo curso do mundo. A palavra política, na verdade, vem daí, de polis, né, e algumas das polis gregas, como Atenas, criaram esta forma de viver uns junto aos outros, que não tem a ver com a filiação a uma frátria, um núcleo familiar, um gene familiar, enfim, na qual você tem um chefe, né, o senhor, ou por exemplo, enfim, o grande senhor daquelas famílias, né? E ao contrário, estabelecem que todo o cidadão tem igual direito de frequentar a Assembleia. Na verdade, para eles era mais do que um direito, era uma obrigação de frequentar a Assembleia, tem igual direito a tomar a palavra, a falar, a votar e a responsabilizar-se pelos seus votos. Né? Vocês não esqueçam que quando alguém propunha, por exemplo, numa Assembleia, a invasão de uma outra cidade, era uma coisa recorrente, e isso dava um desastre, essa pessoa tinha que responder pelos seus atos, né? Ser julgado por esses atos. O que podia resultar na pena de exílio, na pena de morte. Veja, Sócrates, por exemplo, foi responsabilizado pela sua atitude educativa em relação aos jovens, né? E recebeu a pena de tomar cicuta. Então, portanto, todas as suas decisões como um cidadão são julgadas pelos seus pares cidadãos, e você tem que responder por ela, né? Então, veja aqui a diferença, né? Então, justamente a relação educativa é aquela a relação na qual você pressupõe que o outro ainda não responde plenamente. E para que ele venha um dia a responder plenamente, ele precisa ser formado, ele precisa se constituir como um adulto e, portanto, como alguém plenamente responsável. A relação política, por outro lado, é essa relação marcada na experiência grega, por exemplo, pela isonomia, iso é igual, né, igual nomos, igual uma lei que vale para todos os cidadãos, mas, sobretudo, por aquilo que eles chamavam de isegoria, o mesmo direito que todos passam a ter de fazer uso da palavra. Só fazia uso na ordem arcaica, aristocrática, só alguns poucos senhores tinham direito à palavra. Né? O soldado, por exemplo, depois eu posso até explicar para vocês como que nasce essa experiência democrática a partir das práticas do exército, tá? Mas aqui eu não vou entrar muito nisso. Então, esse é o principal ponto, né? Então, a primeira questão é que, portanto, a relação política é uma invenção. E a invenção da igual responsabilidade de todos pelo rumo de uma sociedade, de uma comunidade política. Tá claro? Portanto, nesse sentido, não é toda a sociedade humana que é política. Então, o ser humano é, pela sua natureza, um ser gregário, como eu já falei para vocês. Tal como as formigas, tal como as abelhas. Mas nem abelhas, nem formigas são políticas. Tanto assim, eu sempre brinco, né, que não há um golpe de Estado no formigueiro, não existe uma colmeia republicana, ok? E tampouco haveria uma responsabilidade, ou seja, você vai exigir que uma formiga ou um cão responda pelos destinos da sua matilha, no caso do cão. Né? Não, né, ele não responde. Então, eles são animais gregários, nós também somos animais gregários, mas a diferença é que a forma de vida de uma matilha é basicamente a mesma em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Mas a forma de vida, o modo de existência dos humanos é variável no tempo e no espaço. Ele muda frequentemente. E uma dessas formas de viver é aquilo que Arendt e tantos outros teóricos, como Rancière, como Finlay, vão considerar um modo de vida político. Ou seja, um modo de vida
no qual há a prevalência da palavra sobre a dominação violenta. E por que da palavra? Eu insisto nisso, porque a palavra é aquilo que todos nós, seres humanos, possuímos em igualdade de condições. Ou seja, todos nós somos seres dotados da capacidade de linguagem. Né? Lembro vocês, no sentido muito amplo dessa palavra. Né? Ora, feita um pouco essa distinção, a gente pode entrar no ponto ali que está na questão da Gaia. Né? Ora, em primeiro lugar, a educação seria, portanto, algo apolítico, né? Não político em arte? Não. Muitas decisões que são importantíssimas do campo da educação são decisões absolutamente políticas. Por exemplo, quem tem direito à educação? Os homens e as mulheres? Isso é uma decisão política. E uma decisão política relativamente recente. Então, o direito à educação escolar, quem decide? É uma sociedade. É a responsabilidade de toda a sociedade. É uma questão política fundamental. Todos nós temos direito à educação. Vou colocar até quando? Até quando? Até que grau a educação é um direito de todo mundo e um dever de uma sociedade oferecer? Na nossa sociedade, por enquanto, é Fundamental 1. E a gente tem caminhado para ser ensino médio. Ou seja, justamente até os 18 anos, todo mundo tem que ter o direito à educação, sem um exame vestibular, sem prova. Ou seja, todo mundo tem o direito a esse tempo de formação. Okay? Agora, isso é uma decisão política. É uma comunidade que diz todos têm direito, que reconhece. Vamos pegar mais uma questão? Ora, quais serão os currículos que as escolas abordam? É claro que isso é uma questão política de primeira grandeza. Como eu disse para vocês, a escola brasileira, até meados, início do século XXI, era quase uma escola portuguesa de ultramar, certo? Que não se debruçava sobre as tradições dos povos afro-brasileiros, por exemplo, ou indígenas, né? Pré-colombianos, indígenas, né? Os povos pré-colombianos que habitavam esse território faziam parte. Como é que eles passaram a fazer parte? Não foi uma decisão pedagógica, foi uma decisão política. O movimento negro, por exemplo, teve um papel importantíssimo nessa renovação dos currículos escolares. Agora, esta é uma decisão política que tem profundas implicações pedagógicas. Como é que a gente, professor, ensina essas crianças sobre a história, os costumes, os hábitos, a presença das várias culturas africanas na cultura brasileira, na religião, na comida, na língua, em tudo isso? Como é que a gente traduz esta decisão política num programa pedagógico? Okay? Mas é uma decisão política, decisão curricular é política. Até, por exemplo, como que eu abordo a história, que livros eu dou na literatura, tudo isso é uma decisão política. É uma responsabilidade de todos nós que estamos no mundo. Mas para a Arendt é muito claro, é uma responsabilidade dos adultos. Né? Cabe a nós dizer, vamos ou não vamos ler Machado de Assis? Vamos ou não debater um poema como As Letras dos Racionais MC na sala? Isto, nós temos, como professor, nós temos que responder, como cidadãos, nós temos que responder isso. Então, são questões políticas de primeira grandeza, e Arendt jamais discordaria de que essas são questões políticas de primeira grandeza. Eu vou pegar uma que passa sempre desapercebida. Por exemplo, a nossa responsabilidade por práticas escolares, não só discursivas, não só o conteúdo escolar, mas as práticas. Por exemplo, o que nós dizemos aos nossos jovens quando nós o reprovamos, quando nós discriminamos? Tudo isso são decisões políticas. Ok? Então, o que separa a educação da política? Ora, o fato de que essas decisões tomadas por adultos afetam as crianças. Mas as decisões são dos adultos. É claro que cada vez mais o jovem tem algo a dizer em relação a isto. Mas, ao fim e ao cabo, até mesmo a decisão de que nós devemos ouvir os jovens é uma decisão política feita por adultos, eventualmente, inclusive, sob a pressão dos jovens. Mas é uma decisão política feita por adultos. Ok? Então, o primeiro ponto, assim, tá claro? Não é, o campo da educação não é um campo da apolítica. Então, quais são as restrições dela
em relação a essas questões? Basicamente duas. Em primeiro lugar, a ideia de que a educação seria um instrumento para transformação e criação de uma nova sociedade. Pensemos aqui, primeiro, no plano econômico, que é bem fácil de entender. Todos nós já ouvimos todos esses discursos que dizem que quando a gente aumenta a escolarização de um povo, a gente aumenta a empregabilidade dos jovens, a gente diminui as desigualdades econômicas. Então, portanto, a gente precisaria investir em educação para diminuir as desigualdades econômicas e criar um processo de crescimento econômico. Vejam vocês, quando a gente assim o faz, o que a gente opera? A gente pega um problema político de primeira grandeza, que é a igualdade material, cuja solução deveria ser dada no plano da economia política, por exemplo, políticas de distribuição de renda, certo? E a gente transforma um problema político num problema educacional, pedagógico. Porque se amanhã o Brasil continuar desigual, a gente fala a culpa foi da educação. E, ao mesmo tempo, os economistas que trabalham no Estado, que deveriam fornecer políticas de distribuição de renda, mandam na educação, mas não fazem políticas de distribuição de renda. E quando a gente distribui isto de renda, o pessoal vai para varanda e bate panela. Certo? Então, a grande questão é que eu despolitizo o problema da distribuição de renda, da geração de empregos, do desenvolvimento econômico, que é um problema político essencial, que diz respeito a todos nós, que deve ser um debate público, eu transformo ele num problema educativo e pedagógico. Assim, eu degrado a discussão política, ou seja, aquilo que eu não consigo fazer na política, eu transfiro para a educação. Arendt vai falar, o mesmo se passa em relação a questões políticas cruciais. Por exemplo, a gente fica sentado dentro de casa, vendo todos os absurdos acontecerem, não toma nenhuma atitude, a gente é um povo apático do ponto de vista político, mas nós formaremos os cidadãos de amanhã que serão verdadeiros democratas. Diz Arendt, a ideia da Arendt é bem simples, né? Você quer uma política dinâmica, vigorosa, democrática? Faça política. Faça política. Vá para a rua. Isto é uma responsabilidade nossa. Fundamentalmente é nossa. Porque senão, o que acontece? Eu substituo a ação política pela educação. Em face da perda do vigor da política, porque a política já não é mais vigorosa, porque nós já não acreditamos na política, a gente transfere a responsabilidade de acreditar na política, de transformar o mundo, para o menino de 10 anos de idade. E ela fala, não é justo. Até porque, quando a gente diz que a nova geração, esse é o ponto da arte, a nova geração será responsável pela construção desta sociedade que eu estou imaginando, a utopia científica, tecnológica, a sociedade sem classes, etc, etc, eu estou querendo que eles façam aquilo que eu gostaria que acontecesse, mas que eu não tenho vigor, potência ou desejo de fazer acontecer no plano da política. E, ao mesmo tempo, eu estou querendo segurar o jovem para que ele faça a sociedade que eu quero. Quando esses jovens entrarem no mundo político, eles farão a sociedade que eles quiserem e puderem. É nesse sentido que a Arendt fala, eu tento roubar aquilo que há de novo na geração. Então, portanto, a nós, professores, cabe a responsabilidade política de agir como professor, fazer escolhas, agir como cidadão, formar esses jovens e respeitar o direito que toda geração tem de criar algo novo no mundo pelas suas próprias mãos. As suas mãos não estão a serviço do cérebro dos mais velhos. Eles, quando entrarem plenamente na vida política, e isto hoje acontece cada vez mais cedo, 15, 16, 17 anos, eles terão que responder pelos seus atos. Eles terão que responder pela sociedade. Mas no momento, quem responde por essa sociedade somos nós. Por outro lado, havia uma outra questão na pergunta da Gaia, que era assim, bom, então por que ela diz a educação não pode desempenhar papel nenhum na política? Eu acho que essa altura está claro, né? Porque quando eu trato os meus
iguais, igualmente responsáveis pelo mundo, como se eles fossem meus alunos, eu estou criando uma assimetria onde ela não deve existir. O meu vizinho, por mais reacionário que tem, é um ser plenamente responsável pelas suas escolhas. Né? Ele fez a escolha dele, tem que responder por ela, deveria responder pela escolha infeliz que fez. Eu posso e devo debater essa discussão, mas eu debato com um igual. Eu, portanto, não crio esta relação. Eu, que sei a verdade do mundo, te explico como o mundo funciona. Porque é um igual. E, no entanto, como professor, a minha atitude é virar para uma criança e falar, vem cá, eu vou te mostrar como esse mundo funciona. Porque você está acabando de chegar nele. Você ainda não responde por ele. Vamos entender essa regra. Isso é importante por quê? Porque a escola é o tempo onde eu posso falar essas coisas, debater, ensaiar, errar, fazer de novo, ensaiar, errar. Deixa-me dar um exemplo que me parece que fecha essa distinção. Veja, se um aluno meu, de 7 anos de idade, tem uma atitude racista, o que eu, professor, devo fazer? Dizer, aqui isso não cabe, não pode. Isso que você fez é feio e não pode ser feito. E explicar para ele, ensinar para ele por que aquilo é inaceitável. Se ele repete isso aos 10 anos, a minha atitude é exatamente a mesma. Explicar tudo, dizer que aqui não pode, que a escola não tolera racismo, por causa disso, por causa daquilo. Se ele fizer aos 12, aos 14, aos 16, aos 17, eu continuo tendo a mesma atitude. Explicar, advertir, proibir, me responsabilizar por o princípio que todas as pessoas são igualmente dignas. Agora, quando esse sujeito com 18 anos e um dia, fora da escola, na rua, comete um ato racista, eu não tenho que explicar mais nada. Eu chamo a polícia, faço um boletim de ocorrência e ele responde. Por quê? Acabou o processo de formação. O processo de formação pressupõe que essa criança tem o direito de ser exposta, de se conversar com ela, de se explicar, por que não, do racismo. A partir do momento que ele está no mundo, acabou. Que ele responda pelo seu ato, plenamente. Fica claro, então, essa cisão, né? Ora, tratar o mundo da política como se ele fosse da educação significa degradar a política. Significa criar uma assimetria que destrói a política. Por outro lado, tratar o mundo da educação como se ela fosse o mundo político dos iguais significa destruir a educação enquanto tempo de formação em direção à plena responsabilidade. Né? Por isso, os dois movimentos são problemáticos para a área. O que não significa que a educação seja apolítica, neutra, nada disto, mas simplesmente que nós, como educadores, devemos ter plena clareza da distinção das responsabilidades entre aquele que educa, os que estão chegando no mundo, e aquele que interage com os seus iguais, que fazem parte deste mesmo mundo. Tá claro? Então, esta é a distinção fundamental. Há coisas que Arendt omite sem a menor sombra de dúvida. Ela não era uma pensadora da educação. E eu vou pegar alguns, né? Por exemplo, que a experiência escolar pode ter um profundo significado na formação política de alguém. Por quê? Ora, pelo próprio ambiente escolar. A escola, muitas vezes, é o primeiro lugar, a primeira experiência que nós temos de conviver com pessoas de diferentes religiões, de diferentes origens étnicas, de diferentes valores pessoais, todos eles num espaço comum e público. Esta é uma experiência marcante, tanto que todas as sociedades que têm um sistema público de educação abrangente e eficaz, quase todas elas têm igualmente um espaço público muito mais vigoroso do que aqueles onde isso não depende simplesmente de condição econômica, depende sobretudo desta experiência de estar em um espaço comum povoado por iguais. Outra coisa, muitas vezes a experiência escolar está impregnada de atos políticos. Por exemplo, toda vez que um aluno participa
participa do conselho de escola, ele não está ali como aluno, ele está ali como um igual. O voto dele vale mesmo que o diretor. Ele tem voz e voto, a palavra dele é tomada como uma palavra igual, porque ali é uma representação política. Ele não está se relacionando com o professor, mas está se relacionando com os outros. Né? Isso é uma experiência de profundo impacto político. E uma outra, que eu já havia anunciado. Toda vez que um aluno experimenta no espaço escolar algo que lhe é negado em toda a sociedade, a igualdade, essa experiência deve ter profundos efeitos. Habitar um espaço regido pela igualdade significa, em alguma medida, mostrar para esse aluno que toda desigualdade é arbitrária e que a criação de espaços igualitários é possível. Da mesma forma, toda vez que as práticas escolares, não os discursos, as práticas escolares, negam essa igualdade, elas mostram, elas não dizem, mas mostram para os alunos que a desigualdade entre os humanos é constante e natural. Não é raro que a mesma escola, que no Dia da Consciência Negra faça um belíssimo discurso sobre a igualdade, sistematicamente avalie os meninos, e sobretudo as meninas negras da sua escola, de uma forma muito mais severa do que os brancos. Ou seja, por vezes há práticas que não são discursivas, que impregnam a nossa própria existência cotidiana, que são práticas de desigualdade, e elas nos marcam politicamente. Mas também há práticas de igualdade, que nos marcam politicamente, que têm efeitos e significados políticos. Então, isso é algo que a Arendt não trabalha, não está muito interessada na questão escolar, mas que eu sempre acho que é importante a gente lembrar. Bom, queridos, isso é simplesmente um disparador das discussões que eu pretendo que vocês façam e que serão aqui coordenadas por Lian, por Vitor e por Larissa, que estão gravando esta aula, eu vou assistir e vou retomar todas essas questões com vocês, ok? Então, eu desejo a vocês muito bom trabalho, agradeço muito a esses três queridos jovens que estão aí trabalhando comigo incessantemente. Hoje de manhã a gente teve uma longa reunião para preparar essa minha fala, tá bom? Então é isso. Bom trabalho a vocês e até a próxima semana.